Todo religioso ele diz que ele é cristão, mas a verdade é que ser cristão não é ser uma pessoa religiosa, não é ser uma pessoa frequentadora de igreja, não. A palavra cristão, ela quer dizer parecido com Cristo. E nós só seremos parecidos com Ele se fizermos o mesmo que Ele fazia. Mas certamente alguém vai dizer que ninguém é capaz de fazer o mesmo que Jesus fazia. Você concorda com isso? Você acha que alguém é capaz de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia? Se você disse não, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acha que Jesus era mentiroso? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, no versículo 12, e veja o que Jesus disse. Está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Que se nós cremos nele, então nós temos de fazer o mesmo que ele fez durante o seu ministério terreno. Quando Jesus estava nesse mundo, o que ele fazia? Diz aqui em Mateus capítulo 9, no versículo 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Eu não gosto dessa palavra sorte de doença. Doença para mim não é sorte, mas é tradução do português, né? Jesus então andava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então a pessoa que diz que crê em Jesus, ela também tem que fazer estas coisas: ensinar, pregar o evangelho e curar as enfermidades do povo. Tem que pregar o evangelho, tem que ensinar as pessoas como fazer para serem abençoadas e tem que curar e libertar as pessoas da opressão do diabo. Se você crê em Jesus, tem que fazer essas coisas. Jesus afirmou que se nós crêssemos, faríamos essas coisas. E até coisas maiores, porque ele disse: vou para o Pai. Jesus voltou para o Pai. E ele deixou ordens explícitas sobre o que devemos fazer. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o que a Bíblia diz quando os discípulos saíram para fazer a obra de Deus? Veja o que aconteceu. Diz em Marcos 16, versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Meu irmão, isso é uma obrigação de todo aquele que diz crer em Jesus. As pessoas dizem que crê, mas não faz aquilo que Jesus fazia. Ela não prega o evangelho, ela não ensina as pessoas como adquirir a bênção e não faz o principal, que é expulsar os demônios, expulsar as doenças e curar os enfermos. O Senhor está falando aqui: na verdade eu vos digo. Ele está dizendo para todo mundo: a pessoa que crê em mim tem que fazer as mesmas obras que eu faço. É isso que vai mostrar se nós cremos nele ou não. Você crê em Jesus? Então você tem que fazer o mesmo que ele fazia. Como é que eu vou fazer isso? Jesus falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o que eu determinar, pedir de acordo com a palavra, tem que ser feito.
e será feito se eu não duvidar da minha autoridade em Cristo. Mas eu tento e não consigo. O que eu devo fazer? Eu preciso me santificar, me consagrar, buscar ser cheio da presença divina, porque se eu creio de fato, aquilo que eu pedi, determinar em nome de Jesus, será feito. Não falhe, meu irmão. Se falhar, é porque você ainda não está em Cristo. Nesse caso, o que está faltando é você se converter de verdade. Porque pode ser que você ainda esteja vivendo em pecado. E depois que você se arrepender dos seus erros e confessar os pecados a Jesus, então você será perdoado e você deve se batizar nas águas e receber o batismo no Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então preste atenção. Jesus falou: aquele que crê em mim também fará o que eu faço. Se você crê, você vai fazer o que Jesus fazia. Se você não está conseguindo, é porque você ainda não se converteu de verdade, você ainda não está em Cristo, não está crendo como deve crer. O poder para fazer as mesmas obras vem sobre você quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí, neste momento, você passa a ser testemunha de Deus, testemunha de Jesus, porque você vai mostrar que aquilo que ele disse é verdade, porque os sinais seguirão aquele que crê. Fazer o mesmo que Jesus fazia tem que ser um desafio para nós. Esse deve ser o nosso alvo. Muita gente está fracassando na fé porque não está em comunhão com Deus. E para manter a comunhão com Deus, o que nós temos que fazer é ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra e transmitir para as pessoas aquilo que nós aprendemos. Porque quando você for orar, você tem que enfrentar o inimigo sem medo algum. Então vá com toda a certeza de que você vencerá. Porque Jesus disse: eis que eu vos dou o poder, quer dizer, autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, comece a se consagrar, deixe as coisas erradas, saia desse negócio de religião, porque tudo isso é conversa para boi dormir. Comece a buscar a Deus em oração e procure se santificar e ofereça-se ao Senhor para servi-lo com todas as suas forças. O nosso alvo tem que ser fazer o mesmo que Jesus fazia, de todo o coração. Então busque ser cheio do Espírito Santo, porque é isso que vai te dar o poder, que vai te dar a autoridade para vencer o mal. Como é que eu faço isso? Obedecendo a palavra de Deus. Jesus disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ninguém será cheio do Espírito Santo se não for obediente à palavra. Se você quer receber o Espírito Santo, você quer ser cheio da presença de Deus, para fazer as mesmas obras que Jesus fazia, você tem que ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Porque é obedecendo à palavra de Deus que nós provamos o nosso amor por Ele. E quando nós o amamos, então Ele vem e faz morada em nós. E aí nós passamos a fazer a diferença. Na sua família você é diferente, na sua vizinhança você é diferente, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você será diferente. O seu comportamento será diferente, as pessoas vão perceber Deus em você. Na sua maneira de ser, no seu modo de agir, tudo em você tem que ser diferente, será. Você terá saúde, você terá paz, você terá prosperidade, porque você tem Deus dentro de você. Essa é a promessa de Jesus para aquele que ama Ele. Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Porque o mundo anda cheio de problemas, cheio de enfermidade, cheio de criminalidade. Porque o mundo não recebeu o Espírito de Deus e não pode receber. Por quê? Porque não vê e não conhece. Não procura ver o que está escrito, não conhece a palavra. E quando alguém prega a palavra, a pessoa não crê. Mas Jesus disse: vós conheceis
porque ele habita convosco e estará em vós. Então, meu querido, esteja certo de uma coisa. Você não veio ao mundo por acaso. Deus tem um plano para você. Basta você se colocar nas mãos dele e deixar ele guiar você, e você não vai se decepcionar. Agora, tem que deixar de ser uma pessoa religiosa e se firmar em Cristo. É triste ver o mundo inteiro ser religioso, todo mundo fala que crê em Deus, mas fica seguindo aquela conversa que aprendeu na religião e a vida dele nunca muda, não resolve as coisas. A religião não salva ninguém, não cura ninguém, não prospera ninguém. A pessoa tem que se firmar na palavra de Deus. Você tem que lembrar que você tem uma aliança com Deus, firmada no sangue de Jesus, que é muito mais sagrada do que uma aliança de matrimônio. A pessoa, quando se casa, ela faz uma aliança com o companheiro, com a companheira. E ela jamais deve trair esse compromisso. Quem faz isso se abre para o demônio, fica na mão do bicho. Então, se você não deve trair a aliança que você fez com o seu companheiro, com a sua companheira quando se casou, porque se você fizer isso, você está se abrindo para o demônio, quanto mais aquele que trai a aliança feita no sangue de Jesus. Essa pessoa será réu do fogo do inferno. A pessoa que negar Jesus, ela não vai ter salvação. E muita gente está traindo o amor de Deus, está deixando de buscar o Senhor para rezar para o santinho, para a santinha, para a mãe de Jesus. Isso é pecado de traição. Ah, mas é a minha religião é diferente. A sua religião não deu a vida por você. Jesus sim. Religião é coisa de homem. E o homem pode ser manipulado, guiado por interesse e até por demônio. Se a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, é porque não é para você ter outros deuses diante dele. Diz no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Então não é para você fazer imagem de escultura. E nem comprar, e nem adquirir uma imagem de escultura e botar na sua casa. Nem semelhança alguma, nem do que há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus disse, não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Mas a pessoa diz, mas eu não sirvo, mas ela reza para a santinha, então ela está servindo. O outro acende vela para o santo, está servindo, está se encurvando diante dele. E Deus disse por que você não deve fazer isso. Ele disse, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zela por você. Ele zela por aquele que ama a Ele de verdade, que guarda a palavra dEle e que não se inclina diante de outros deuses. Você já parou para se perguntar por que a religião católica diz que também crê na Bíblia e ensina a venerar a imagem de escultura? Eles dizem que crê na Bíblia, mas te ensinam coisas erradas, mesmo sabendo que Deus proibiu essa prática. Por que eles ensinam? Eles usam um argumento dizendo que essa é a mãe de Jesus, essa outra é a santa que apareceu, aquele outro é o santo casamenteiro, a outra é a santa protetora dos olhos, e por aí vai. Mas eles fazem isso mesmo sabendo que é pecado. E quem faz isso está cometendo um pecado de traição. Se o padre conhece a Bíblia, por que ele não respeita a palavra de Deus? Será que a ordem do Vaticano, os dogmas da igreja, estão acima de Deus? Se você anda fazendo essas coisas, pare imediatamente, para que você não incorra nas pragas que virão sobre eles. Eu vou dizer uma verdade para você. Religião nenhuma tem poder de salvar ninguém. Nenhuma. Mas pode levar você para o inferno. O livro de Apocalipse, no capítulo 18, fala contra essa religião dominante em todas as nações, onde muitas pessoas têm se enriquecido, têm se prostituído, e Deus adverte o povo para sair dela. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 5, diz assim, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se referindo a essa igreja que se prostitui com muitos deuses e ídolos.
e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se contaminaram com ela, ou se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então quer dizer aqui que todos os seus fiéis se envolveram nessa prostituição espiritual, porque todo mundo venera imagens de escultura. Reza para Maria, reza para o outro santo, para outra e não sei mais o que. Todos os fiéis dessa religião estão prostituindo espiritualmente, com santo, com ídolo da igreja, e muitos se enriqueceram com a venda dessas imagens de escultura. Tem muita gente enriquecendo com isso. E João continua dizendo: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Jesus costumava dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus nunca fundou religião nenhuma. O Evangelho não é religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você não quer passar a eternidade no inferno, tem que deixar de ser religioso e procurar se firmar na palavra de Deus. Tem gente que não crê no inferno, então também não crê no céu, então também não crê em Deus. Vai fazer o que na religião, então? O que você está fazendo na religião? Se você não crê no inferno, não crê em Deus, não crê em nada. A coisa é séria. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós precisamos estar cada dia mais firme em Cristo. Precisamos estar nele, porque se não houver essa ligação, nós não faremos coisa alguma. João capítulo 15, versículo 5, está escrito que Jesus disse: eu sou a videira, e vós os ramos. Preste atenção, porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. E aqui ele está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele está se comparando a uma videira e diz que nós somos os seus ramos, os seus braços, as suas varas. No versículo 4, voltando a um versículo, ele diz: está em mim e eu em vós. Quando é que eu estou nele? Quando eu ouço a palavra, quando eu creio, quando eu faço conforme ele diz. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o que ele está dizendo aqui, veja que as uvas são o fruto da videira, mas quem produz as uvas são os ramos. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que crê em mim tem que fazer as mesmas obras. O que é isso? Expulsar a doença, expulsar o demônio, ensinar o Evangelho, levar as pessoas à salvação, porque um dia vai chegar que todo mundo vai morrer. O corpo não dura para sempre, mas nós não somos só o corpo, nós vamos viver eternamente. E o importante é que, enquanto você esteja aqui sobre a face da terra, você tenha uma vida plena, uma vida abundante, que você viva com saúde, que você seja próspero, que você viva bem. Essas obras você tem que executar aqui na face da terra. E também ensinar o Evangelho, ensinar a pessoa a buscar a Deus e receber o Espírito Santo, porque quando ela partir dessa terra, ela vai ser levada então para o céu. Caso contrário, ela vai para a perdição eterna. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, eu sou a videira, vocês são as varas. Como a vara, o ramo, não dá fruto se não estiver na videira, vocês também sem mim não podem fazer nada. Então você entenda que a videira produz a uva, mas quem produz a uva, na verdade, são os ramos. O que eu estou querendo que você entenda com isso? Que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele expulsava os demônios e curava as enfermidades do povo. Hoje ele não está aqui, mas ele nomeou os seus discípulos, ou seja, aquele que crê nele, para continuar fazendo as mesmas coisas.
somos nós hoje que expulsamos os demônios e curamos os enfermos. Claro que eu não curo ninguém, é o poder de Deus, mas eu tenho que fazer a obra em nome dele. Ele falou, em meu nome expulsarão os demônios e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quando eu creio na palavra dele, uso a autoridade que ele me deu, os demônios são expulsos e os enfermos são curados. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira. Preste atenção, ele é que tem o poder. Nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados na videira, nós temos o poder para produzir os frutos que a videira tem que produzir, que a videira produz. Então disse Jesus, vós sois os ramos, ou as varas. Tem tradução que diz vara, é a mesma coisa. Jesus está dizendo, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, esse fará as mesmas obras, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui é que está o segredo. Tem muita gente que nunca consegue uma graça, uma bênção de Deus, porque ela fica se comportando como uma pessoa religiosa. Ela fica rezando, ela fica pedindo, fica prometendo, e a coisa não acontece. Eu não tenho que pedir Jesus para expulsar o demônio. Eu tenho que usar o nome dele para fazer o que ele mandou. Eu tenho que expulsar. Sou eu que vou produzir o fruto, eu sou o ramo. Ele é a videira, ele tem o poder, a capacidade de dar o fruto. Mas quem produz o fruto é o ramo, é a vara. Então, sou eu, é você, é aquele que crê que vai fazer a obra. Porque a pessoa, às vezes, ela fica como religioso, pedindo, ela não consegue. Essa pessoa ainda não conseguiu entender que é ela que tem que fazer a obra. Nós não temos mais que ficar esperando que um dia Deus faça alguma coisa, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Para que nós fôssemos libertos da maldade do diabo, tudo Jesus já fez. Jesus veio e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, cravou tudo na cruz. Quando ele morreu no Calvário, ele desceu ao inferno, lutou, venceu os demônios, tomou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte, e os expôs publicamente para que todo mundo soubesse que eles foram derrotados, foram vencidos. E quando Jesus ressuscitou, ele nos constituiu ministros do Novo Testamento. Isso é, da nova aliança, da aliança feita no seu sangue. Qual o nosso papel hoje? Ensinar para as pessoas que nós temos uma aliança feita no sangue de Jesus, e essa aliança ela jamais poderá ser revogada. Jesus nos nomeou para darmos continuidade à obra. Para que a obra seja feita, nós temos que fazer. E é para isso que nós temos de estar nele e ele em nós. De outra forma não adianta, porque nós não vamos conseguir. No versículo 6 ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. E então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Então, meu querido, a coisa é desse jeito. Não tem outro meio de se salvar. Não importa quem seja. Pode ser papa, pode ser padre, pode ser pastor, pai de santo, rico, pobre, preto, branco, famoso. Tudo isso é fachada. Quem não se converteu ao Evangelho e não receber Jesus como único Senhor e não permanecer nele, será arrancado, ou seja, vai ser separado de Deus e lançado na fogueira. Quer você creia, quer não, é isso que vai acontecer. Caso você não abandone o engano da religião e passe a ouvir e respeitar a palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa feliz de verdade, aqui nesse mundo e na eternidade, então fique com a palavra de Deus. No versículo 7, Jesus disse, se vós estiverdes em mim. É fácil isso. É muito fácil você estar em Deus. Você ouve a palavra, crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você está nele. Aí agora é só você permanecer. Então, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, é aí que ele está em você, porque ele é a própria palavra de Deus e ela tem que estar em nós. Nós temos que ter a palavra conosco, em nosso coração, o tempo todo. Não quer dizer que você vai ficar lendo a Bíblia agora, com a Bíblia na mão, lendo o tempo todo, não.
É você estar ligado naquela palavra que você aprendeu. Você mantém o foco naquilo que você entendeu e não abra mão daquilo que Deus revelou para você. E quando surgir um contratempo, ou vier qualquer tentação, seja uma dor, seja um infortúnio, você aplica aquilo que você aprendeu. E vai funcionar. Então Jesus está dizendo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Claro que esse tudo se refere ao que a Bíblia promete e garante, que é nosso direito em Cristo. Eu não vou agora começar a inventar coisa e dizer que vai acontecer, que Deus tem que fazer. Não é isso. Aquilo que a palavra garante que é o nosso direito, então nós podemos ter certeza. Quando você determinar, vai se cumprir. Agora é preciso crer em Jesus. E crer em Jesus é crer na palavra. Sem ressalva, sem preconceito. Muita gente não aceita o Evangelho. E sabe por que não aceita? Porque está no erro. E ela não quer admitir que está errada. Prefere continuar vivendo como está vivendo. Tem pessoas que estão traindo o companheiro, a companheira, e ela não quer se converter ao Evangelho. Por quê? Porque ela sabe que está errado. Ela não quer nem ouvir a palavra de Deus. A pessoa que está roubando, que está nos vícios, ela também não quer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela sabe que a palavra de Deus que Deus não aprova o que ela está fazendo. Mas ela não quer deixar aquilo. Ela quer continuar vivendo como está vivendo. E muitos estão até se dando bem na vida. Mas Jesus advertiu dizendo que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Então preste atenção, porque às vezes você está fazendo a coisa errada e está até achando, mas Deus está me abençoando. Não é Deus que está te abençoando. Você está pegando aquilo que o diabo está te oferecendo. Mas vai chegar o dia que ele vai te cobrar. E o que ele quer como pagamento é a sua alma. E Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os judeus, por exemplo, eles viram muitos milagres. Eles ouviam a pregação de Jesus. E embora eles não quisessem admitir, eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas eles não queriam se converter. Por quê? Porque eles lucravam com a religião. Como muitos hoje ouvem a pregação e sentem até que Deus está falando com eles, porque a palavra de Deus ela arde no coração, ela fala dentro de nós e nós sabemos que é verdade, mas por causa de outros interesses, muita gente não aceita. E os judeus sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque eles viam os sinais que ele fazia. Mas ainda assim eles fingiam que não sabiam. Certa vez eles cercaram Jesus e disseram para ele: até quando deixará a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus lhes respondeu: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí é que ele declarou o porquê que ele fazia todos aqueles sinais, todos aqueles milagres. Claro, Jesus era Deus, mas quando ele esteve aqui na terra, ele não veio como Deus, ele veio como homem. Mas ele estava sempre em comunhão com Deus. Então ele disse: eu e o Pai somos um. E quando ouviram isso, sabe o que os judeus fizeram? Eles pegaram em pedra para apedrejar o Senhor. Meus queridos, Jesus fez o que fez, os milagres todos, porque ele era um com o Pai. Nós temos que ser um com ele, um com o Pai, para fazermos as mesmas coisas.
Quando nós somos um e fazemos as mesmas obras que Jesus fazia, é que nós mostramos que nós cremos nele. Caso contrário, nós falamos que cremos da boca para fora. Porque ele disse, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Se você não faz a mesma obra, você não crê. Você é um mentiroso. Temos que ser um com o Pai. Jesus era um com o Pai. Antes dele partir, antes de ser crucificado, ele fez uma oração. E ele pediu ao Pai que nós também fôssemos um com ele. Está escrito aqui em João capítulo 17. Diz assim, Jesus orando. Ele diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, Jesus está dizendo aqui a Deus, ao Pai, que Ele nos deu a palavra do Pai, e o mundo nos aborreceu. O mundo nos evitou. O mundo não quis saber de nós, nem daquilo que nós falamos. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Por isso que nós nos aborrecemos quando vemos as coisas erradas que há no mundo. E Jesus disse que nós não somos do mundo, assim como Ele também não é do mundo. Muito embora Ele estava no mundo. E Jesus continuou dizendo ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então preste atenção que Jesus está dizendo que do mesmo jeito que o Pai o enviou a este mundo, para que ele pregasse o Evangelho, ensinasse as pessoas a tomar posse da bênção, para que ele libertasse as pessoas da mão do diabo e curasse as enfermidades, assim como tu me enviaste, do mesmo jeito que Deus enviou ele, ele também nos enviou. Ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, Ele te enviou ao mundo. Te enviou para fazer as mesmas coisas. E se você não fizer, é porque você não crê. E Jesus disse, por eles eu me santifico a mim mesmo. Olha só que maravilha. Por nós, que fazemos o que Ele mandou que fizesse, é que Ele se santifica a si mesmo. Para que também nós... Ele continua dizendo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, quando nós fazemos o que Jesus mandou, Jesus se santifica a si mesmo na obra que nós fazemos. E nós somos santificados naquela palavra que nós estamos obedecendo, na verdade. E Jesus continua dizendo ao Pai, não rogo somente por estes, se referindo aos discípulos que estavam ali com ele. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele não estava orando só por aqueles discípulos que estavam ali com ele naquele dia, mas por todos que um dia ouviriam a palavra e haveriam de crer nele. Para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então, o desejo de Jesus, o pedido dele ao Pai, é que nós fôssemos um com o Pai, com Ele, assim como Ele era um com o Pai. E para que isso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A única forma hoje que as pessoas que estão no mundo hoje vão crer na palavra de Deus, as pessoas só vão crer na palavra de Deus, que tudo isso que está na Bíblia é verdadeiro, quando elas virem nós fazermos a mesma obra que Jesus fazia, e em nome dele nós vamos fazer. Quando o povo vê que nós, em nome de Jesus, fazemos as mesmas obras, crerão nele. Esse foi o pedido do Pai, para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. Para quê?
para que o mundo cresça que ele foi enviado por Deus. Para que o mundo creia que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. E que ela é que faz todas as coisas através de nós. Então, veja que essa é a vontade de Deus para mim, para você, e Jesus, ele fará o que nós pedimos em nome dele. Para quê? Para que o mundo, vendo os sinais, vendo as maravilhas que ele realizará através de nós, para que o mundo creia e glorifique o Pai que está no céu. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, aprenda isso. Se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, você vai pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Já expliquei que esse tudo é tudo que a Bíblia diz que você pode pedir que te pertence. Então, repetindo, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quando nós somos um com o Pai, não tem como o inimigo impedir a manifestação do poder de Deus. Se você tiver a palavra dentro de você, você vai estar com Ele e Ele com você. Foi Jesus quem disse isso. Está escrito em João 14, 23, que Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, se você ouve a palavra e guarda ela no coração, medita nela, recebe aquela palavra e segura aquilo como a única verdade no mundo, porque a única verdade é a palavra de Deus. Quando você ouve essa palavra e segura ela, toma posse dela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada em você. Você se torna um com o Pai. E isso capacita você a fazer o mesmo que Jesus fazia, porque ele fazia tudo porque ele era um com o Pai. Aí você sentiu uma necessidade, surgiu um problema qualquer, você se levanta, usa a autoridade, manda o mal embora e o milagre acontece. Não tem demônio que fique, não tem doença que permaneça, não tem coisa do inferno que resista. Você sendo um com o Pai, você vai fazer as mesmas obras que Jesus, e nisso o Pai é glorificado. E isso é para você usar de que maneira? Usar para você na sua vida, no seu dia a dia, usar a favor da sua família, dos seus entes queridos e de todo aquele que se aproximar de você e pedir uma oração. Você vai fazer a obra. Então acorda, meu irmão, acorda, porque nós temos condições de mudar a nossa vida. Agora nós temos que verificar se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou querendo fazer a nossa vontade. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu estou obedecendo a palavra ou eu estou pouco me lixando para o que Deus diz? Se você ainda não se acertou com Deus, então você tem que se acertar agora. Nós vamos orar agora e você se acerte com Deus. Se você sentir, bom, eu não estou sendo um com o Pai. Eu não estou buscando fazer as mesmas coisas. Eu não estou prestando atenção na palavra, no que diz a Bíblia, procurando fazer o mesmo. Então, se você não está bem com Deus, você tem que se acertar agora. Porque Deus certamente Ele quer usar você para dar continuidade à obra dele aqui na terra. Então vamos orar, Pai. Fecha os seus olhos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor para agradecer pela vida dessa pessoa que hoje decidiu que vai andar nos teus caminhos. Meu Deus, essa pessoa tem problemas que só o Senhor sabe. Mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois em nome de Jesus eu rogo que os pecados dessa pessoa sejam perdoados.
que a bênção do Senhor alcance essa pessoa, dando a ela a cura, a libertação e a solução dos problemas. Senhor Deus, o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. E tem gente em tribulação. Tem gente que não está podendo esperar mais. Pessoa que está dizendo: Senhor, apressa-te em me socorrer. Jesus, toca nessa pessoa que está orando. Porque agindo o Senhor não tem macumba, não tem olho grande, não tem trabalho feito, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem força do diabo, não tem obra do inferno que permaneça. Não tem nada que resista à operação do Senhor. Então venha, meu Deus, venha abençoar essa pessoa, mudar a história dela, fazer dessa pessoa um vencedor, uma vencedora para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu amarro o espírito maligno que se encostou nessa vida. E eu ordeno que saia, deixe esse corpo, deixe essa vida, vá embora para nunca mais voltar. Eu mando, eu determino que a bênção esteja contigo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Assim seja. E você diz amém.